O que é natural e real para você? Muitas vezes eu fico me perguntando para as pessoas o que deveria ser isso, né? Porque de algum jeito as pessoas têm tido confusão em relação ao que é o natural, o que é real. As pessoas têm confundido um mundo de ilusão, né? Um mundo de fantasias, com um mundo real, tal como Deus fez as coisas, né? Você para pensar o seguinte: quando você conversa com uma pessoa, ela tem uma forma específica de pensar. Mas não é uma forma específica de pensar só em relação àquilo que vocês estão conversando, mas uma forma específica de pensar que está relacionado ao eu dela. Ou seja, as coisas que ela acredita. Aquelas coisas que ela acredita vão conduzir todas as coisas que ela vai vir a falar depois, na forma de falar, a forma de agir, a forma de se comportar, os hábitos que ela possui. E aí, quando você hoje encontra com diversas pessoas que de algum jeito são boas, ao mesmo tempo que individualmente você observando cada uma delas possui uma forma única de pensar, o que elas acreditam, né, no que se trata ser real e o que é uma fantasia. Hoje de algum jeito você não pode nem comentar mais sobre isso. Ontem eu me peguei numa conversa e aí sempre entra aquele aspecto. Não, olha, você tem que respeitar a forma de cada um. Você na realidade tem que respeitar cada pessoa, cada indivíduo. E eu concordo. Mas será que eu devo respeitar as ideias das pessoas? Porque respeitar significa acatar, obedecer. Uma coisa é conhecer aquele indivíduo tal como um irmão, tal como aquele ser, aquele indivíduo, um irmão que Deus colocou nesse mundo aqui para que eu tivesse de alguma forma um contato em determinado tempo. Mas será que as formas, o que ele pensa de verdade, eu deveria acatar? E se eu não sei exatamente o porquê eu deveria fazer isso, será que eu sei será que eu sei o que eu estou fazendo? Então é necessário que a gente, ao longo do tempo, a gente se dê conta do que é o real e do que é fantasioso. Existe o mundo da realidade, na realidade existe o mundo do real, né? Onde todos os processos que ali acontecem é tal da realidade. E existe um mundo fantasioso que muitas pessoas vivem e talvez você esteja vivendo e não saiba. E a única forma de você se dar conta disso é quando Jesus ele vai lá e fala assim, ó, busquei a verdade e ela vos libertará. Ou seja, é um processo que é contínuo, onde você sempre tem que estar buscando a verdade e entender as coisas tais como elas são. Hoje o meu filho tinha pegado um brinquedinho que ele ganhou uma prenda de festa julina, né? Que a gente teve aqui em casa. Aí era como se fosse uma abelha. É uma abelhinha. Só que ela é um pouco grande, assim, sabe? E a gente conversando, ele falou, papai, é muito parecido com a abelha. Eu falei, na forma mas no conteúdo não. Eu dei o exemplo para ele de, imagina que se alguém vai lá e pede para você dar uma quantidade de madeira e pede para você construir uma casa. Aí você vai construir uma casinha pequenininha assim. Ok. Aí agora essa mesma pessoa vai lá e pega para você e fala, olha, reduzir a quantidade de madeira e pedir para você construir, e vai pedir para construir uma casa parecida, uma com a outra. Só que aí a quantidade de madeira menor, ele vai lá e tem que se adequar àquela quantidade de madeira e vai construir aquela casa bonitinha. Aí essa mesma pessoa vem e fala, olha, eu gostei tanto, mas eu não tenho a mesma quantidade de madeira. Tem como você fazer uma casa menor? E vai lá, dá menos madeira, faz uma casinha bonitinha. E ela não gostou tanto que ela volta, pô, gostei mesmo, tem como você fazer pra mim? Mas só que eu não tenho a mesma quantidade de madeira, então eu vou te dar um pouco menos. Aí ela vai lá, uma casinha pequenininha. Chega um momento que ele tá dando uma casinha assim, desse tamanho assim, uma madeirazinha para fazer a casinha ali. E aí ele já não consegue, em função dessa habilidade motora que ele tem, ele não consegue mais fazer aquela casinha. Uma parecer com a outra? Sim, mas em escalas diferentes, em observações diferentes. E, no fundo, nenhuma delas é igual. Todas elas possuem sua individualidade. Agora você pega nesse nível de escala bem pequenininha, isso também vale para escala enormes, mas imagina uma escala bem pequenininha. Quando eu pego essa abelha de plástico que ele pegou, tem uma forma parecida com a abelha, mas ela não tem o mesmo conteúdo. Ainda que o homem faça uma abelha pequenininha, bonitinha de plástico, ela não vai ser igual a uma abelha real. Aquele sistema que compõe a abelha real não vai estar presente nessa abelha de plástico.
Ou seja, o homem de algum jeito ele quer copiar formas, mas ele nunca vai conseguir copiar o conteúdo de origem divina. Então quando você observa árvores, quando você observa as coisas, os animais, o próprio ser humano, quando você observa qualquer ente que Deus tenha criado, que seja uma criação divina, você observa o quão é belo, o quão é bem feito, porque é criação divina. O ser humano ele é imperfeito. Mas como assim? Ele é imperfeito na sua forma? É uma forma mental, ou seja, mens vem de espírito. Então, vem dessa ideia de algo que transcende esse corpo físico do homem. A gente está aqui como um indivíduo. Indivíduo é aquilo que não é divisível. Então a gente existe como espírito além desse corpo físico que a gente está aqui utilizando nesse momento. A nossa forma, ela não é perfeita, não é por causa dessa carapaça ou desse sistema interno que a gente possui funcionando como se fosse uma máquina, mas é porque a gente tem algumas coisas a ajustar nesse processo de aprendizado que a gente está aqui na Terra. E a única forma de você fazer isso, de você observar isso, que acontece contigo e com os outros ao seu entorno, é quando você se atém a observar o que é o mundo real. E esse mundo real está relacionado a todas aquelas formas que são naturais, que são criaturas divinas, aqueles que foram feitos pelo próprio Deus. E quando você você se atenta àquilo, você vai falar, nossa, caramba, eu não tenho capacidade de fazer isso. Eu não consigo me duplicar, ou seja, eu não tenho uma capacidade, um poder de fazer isso, mas alguém fez. E esse alguém que fez, a gente sim poderia chamar de Deus. A única forma de você entender o que é o mundo real é quando, de fato, você transcende a isso aqui que a gente chama de matéria. Inclusive das próprias coisas que foram criadas pelo próprio Deus. Porque é como se fosse não vou falar que é um jogo, mas é como se fosse um sistema onde você é um investigador. Você vai investigar as coisas que Deus fez ao seu entorno. Mas, se você não está aberto a fazer isso, como você vai observar então esse objeto? O objeto que a gente está lidando, ele é muito simples e ao mesmo tempo muito complexo. Porque quando você olha uma rosa, você olha, nossa, coisa linda, coisa simples. E aí você vai lá e desenha, enfim, faz um poema e tal. Mas você nunca faria uma rosa. Ou seja, existe uma simplicidade, mas existe naquela simplicidade uma beleza. É a beleza de que Deus tenha feito aquilo para você observar e ter aquilo como uma pista de que você é muito mais do que você acha. Que aquela rosa é muito mais do que você consegue entender. Aquela rosa, ou qualquer outra criação que seja, representa uma pista do divino, ou seja, Deus existe e Ele conversa contigo a todo instante. E se você se baliza, se você norteia a sua vida somente às coisas materiais, você está fora desse mundo que é o mundo real e vive num mundo fantasioso, onde os padrões que você assume como se fossem reais são mentirosos. É um padrão em que o homem tenta estabelecer para você as melhores convenções, as convenções mais belas aos seus olhos humanos. E que no fundo residem em uma grande mentira, que fazem você desperdiçar o seu tempo, o seu amor, tanto a Deus, como aquilo que de alguma forma Deus criou, para que você se comunicasse com Ele. O homem ele tem a possibilidade de enxergar isso a qualquer instante. É só ele olhar para o céu. Você pode estar num lugar mais gélido, num lugar mais frio possível, onde aparentemente você está dentro de construções humanas, seja um apartamento, seja uma casa, seja uma prisão, mas se você tem a oportunidade de ver numa frechinha o céu, você vê o quão você é pequeno, porém você vê ao mesmo tempo o quão você é importante. E ali existe uma pista de que você existe porque alguém quis que você existisse. Entenda que para tudo que existe houve um pensamento anterior. Se a sua existência
não foi dada por você mesmo, porque você não se cria. A sua mamãe, seu papai esteve presente para que de algum jeito você estivesse aí. Mas antes disso, toda essa composição, todo esse conteúdo, essa forma e essa função que você possui nessa existência, não foi você que determinou, mas sim o próprio Deus. Para que você estivesse ciente disso, ele manda pistas para você. E essas pistas têm a ver com você observar que ele existe e por causa disso existe uma razão para que você esteja aqui. Porque antes de você estar aqui, ele quis que você estivesse. O nada não existe. O que existe é algo. Que algo é esse? Você é algo. Você é alguém que Deus quis que você existisse. Então, quando a gente pensa em tudo isso ao nosso entorno, o quão belo é, o quão bom é, mas será que eu estou aberto a entender? Será que eu consigo compreender essas mínimas nuances e dar a importância necessária que Deus espera que eu dê? Então, observar esse mundo com uma ótica diferenciada de uma oportunidade que Deus esteja lhe dando, como me deu, como nos dá, de perceber que Ele é o Pai e que Jesus é o único caminho que nos leva até Ele. O que Ele espera de nós? Eu tenho certeza que é muito mais do que essas confusões que o homem tem causado e que, por vezes, a gente acaba caindo. Até o próximo vídeo.